Bom dia, Bom dia. me chamo Erinaldo, né? Sou aluno aqui do SESI, estou cursando aqui o segundo ano do ensino médio, né? E nesta manhã nós vamos ter aqui essa entrevista, onde vamos colher aqui algumas informações da senhora em respeito às plantas medicinais, né? Então, gostaria primeiramente de saber qual é o nome da senhora. Eu me chamo Maria dos Prazeres, estou cursando o nono ano aqui no SESI e vou falar um pouquinho das plantas, né? Ok, Da minha experiência. ok, dona Maria, os prazeres. Primeiramente, gostaria de perguntar, conte-nos um pouco sobre a sua história com plantas medicinais, né? Tem a pergunta aí. Tem, tem alguma lembrança de infância envolvendo o uso de plantas medicinais? Sim, pode repetir aí a pergunta. Tem alguma lembrança de Sim, sim, sua infância envolvendo o uso de plantas medicinais? sim. Quando eu era criança, né, eu tive uma experiência, Sim. porque eu tive problemas de saúde e tive uma infecção urinária muito forte. E meu pai me curou com o chá do manjericão. E eu Muito fiquei bem. boa. Ótimo, né? Eu também gostaria de saber desde quando a senhora tem contato com elas, com essas plantas? Desde pequena, né? Desde pequena, É, né? porque foi a primeira experiência foi essa, aí depois quando eu fui crescendo, fui me interessando, né, pelas plantas medicinais, aí fui me adaptando a elas. Mas desde pequena que eu tenho uma experiência com elas. Muito bem. De que maneira essas plantas se fazem presente em sua residência, em sua família? De que maneira, de que forma, né? Qualquer uma dessas duas palavras. Porque elas são umas plantas medicinais, né? É, Então ela envolve muita coisa, muita doença, que hoje em dia o pessoal só quer saber de remédios de farmácia. E verdade. na minha casa, o único remédio que uso assim, de farmácia, geralmente é só para diabetes e pressão, porque em casa o homem não aceita ser curado por plantas medicinais, mas que tem as plantas, É um poder né? muito grande, né? Tem o poder de curar. Então, geralmente, eu sempre tive experiência com plantas. Sempre gostei de plantar. Tenho poucas mudas, mas outras porque foram morrendo, né? Devido à terra ser muito seca, Eu não é sei, muito boa para elas. verdade. E vamos aqui para mais uma pergunta. Na sua família existe tradição no uso de plantas medicinais? Sim, se a senhora quiser responder isso daí, pode responder. Ou quem são ou foram os responsáveis por lhe incentivar a utilizar plantas medicinais para cuidar da saúde ou tratar de alguma enfermidade? Sim, a gente tem experiência na família com plantas medicinais, porque a minha avó foi que passou para nós, né? Uhum, E o meu pai. certo, E também tivemos, assim, um amigo que ele era indígena, sei. e a gente morava próximo a mim, e também ele me ensinou como fazer os chás, lambedouros, né? Muito bem. Família. Quais enfermidades a senhora costuma tratar utilizando plantas medicinais? Gripes, resfriados, né? Certo. Dores de cabeça, dores musculares, Uhum. né? E muitos tipos de problemas, assim, eu curo com chás e lambedor. O meu menino teve problema na garganta muito sério. Aí, vai para antibiótico, vai não. Vamos machar, Muito que é bem. muito bom. Aí quando tava resfriado, lá fazia cozimento com eucalipto, né? E o coisa botava para fazer a inalação. Exato.
Ele tem dor no estômago também. E eu também, eu só curo mesmo as doenças de casa dos meus filhos. Eu curo através das plantas. Ótimo. Como ocorre a preparação das plantas para o tratamento dessas enfermidades mencionadas anteriormente? Assim, cada caso é um caso, né? É verdade. Se você tem um problema respiratório, a gente cura com lambedor, né? Certo. Se caso for uma infecção urinária, um outro tipo de problema assim, renal, as coisas a gente cura com chá, né? Mas geralmente é lambedor mesmo que a gente faz, que serve para muitas coisas, né, o lambedor? Verdade. Ele serve para tosse, ele serve para tirar o catarro do peito, ele serve para bronquite, né? Dependendo da ocasião e da doença, né? A gente procura uma planta Exato. que sirva, né? Com certeza. Porque tem muito tipo, a gente não pode dizer assim, cada caso é um caso, né? Se o senhor está com resfriado, o senhor pergunta para mim como curar o resfriado, né? Então eu vou lhe dizer como curar o resfriado, né? Se for uma gripe, do mesmo jeito. Com certeza. Como você prepara cada receita utilizando essas plantas? Aí fica um pouco difícil de ensinar. Mas assim, eu geralmente quando eu vou fazer um lambedor, eu colho as folhas, né? Certo. Dependendo da doença, eu colho as folhas, lavo, aí boto em camadas, numa tigela, né? Numa vasilha. Deixo purar de um dia para o outro, para poder começar o processo do lambedor. Ah, tá certo. Né? Muito bem. A senhora costuma repassar esse conhecimento para alguém? Como ocorre o repasse dele? Assim, só quando alguém me pede. Se alguém chegar e disser que tem uma pessoa doente, uma criança, perguntar se eu não sei como fazer um lambedor, um chá, aí eu ensino, porque é difícil as pessoas procurarem. É verdade. Sabe? Muito difícil. Difícil mesmo. Então não adianta se eu chego, vou repassar uma receita para a pessoa pode achar que eu estou querendo saber mais do que ela, né? Exato. Então, se a pessoa me pedir, eu repasso. Mas se não pedir, eu Tá certo. não posso repassar, né? Verdade. Qual ou quais plantas medicinal a senhora cultiva em casa? Eu cultivo muito pouco, porque onde eu moro o solo não é muito bom, né? E as poucas que eu cultivo, elas estão em qualquer tipo de solo. Certo. Eu tenho malvarisco, eu cultivo malvarisco, manjericão, mastruz, vavaca, capim-santo, cidreira, né? Sei. Eu tinha mais, eu tinha insulina, eu tinha nador, mas devido ao solo ser tão ruim, elas morreram. Eu utilizava muito a insulina, né, a insulina e o anador para chás. Verdade. Porque ele era muito bom, mas aí as bichinhas começaram a murchar e se foram. Eu também tenho uma babosa em casa, eu cultivo a babosa, porque a babosa ela é uma planta muito rica em proteínas, ela serve para muita coisa, não só para o cabelo, tem gente que utiliza só para cuidar do cabelo, mas a babosa a gente faz um medicamento com ela que ela cura o câncer. É verdade. Né? Então, poder muito grande. Eu nunca deixo faltar a babosa. Com certeza. Em casa, e eu já tive, né, pessoas que têm feridas na perna e pergunta o que passar de babosa. Babosa cura qualquer coisa que você tenha. Aí tem uma senhora lá que ela me pede sempre.
Sei. porque ela tem uma ferida na perna. E os remédios, os médicos passam, não serve. E ela tá passando, eu disse a ela que ela passasse a babosa. Olha, E ela tá passando e tá sarando a ferida dela. Tá bem chuta já. é ótimo ela. É muito bom. Quem é o responsável por cuidar dessas plantas? Eu mesmo. A senhora mesmo? Eu mesmo cuido delas. Porque quando eu passo, se eu passasse 2 dias fora de casa, quando eu chego as bichinhas estão tudo Ei, murcha, porque ninguém tem cuidado. verdade. Então sou eu que cuido das minhas plantas. A senhora consegue lembrar de alguma experiência que lhe marcou positivamente ou negativamente em relação ao uso de plantas medicinais? Sim, quando eu era pequena eu tive problemas de infecção urinária e meu pai fez chá de manjericão para me tomar por vários dias. Uhum, E eu fiquei boa. que bom. Depois, com muito tempo, quando eu já era uma moçanha, eu tive pneumonia, Sei. né? E na época, a gente não tinha, meus pais não tinham condições de tratar, né? Nem em hospitais, os hospitais só recebiam se tivesse INSS, se não tivesse, não recebia. Uhum, Então, o médico passou antibiótico, papai não tinha coisa para comprar, então ele saiu como ele não tinha, né, de plantas, eu sei. ele saiu atrás de plantas medicinais, né? É, Aí então eu fui curada. Ele fez um lambedor de 7 ervas e outros componentes que ele colocou dentro. exato. E também eu fui curada. Ótimo. Quando eu fui fazer novamente, pro médico novamente, ele perguntou se eu tinha tomado esse medicamento bem direitinho, né? Aí o papai disse, não, ela foi curada com planta do mato mesmo. E disse, é assim, né? Muito bem. Na época a gente não chamava nem planta medicinais, era planta do mato mesmo. Aí eu fiquei boa, Que bom. né? E também o meu filho já teve pneumonia e eu curei ele assim também. Só com ervas. Bênçãos de Deus, né? E para a gente finalizar aqui, vamos fazer mais uma, né? Em relação aos cuidados com a saúde da família, a senhora se sente reconhecida e valorizada em todas as ações que realiza, desde o cultivo, a manutenção das plantas, até a preparação da substância que será utilizada para tratamento de determinada enfermidade? Assim, eu não me sinto reconhecida por todos, porque eles não. Minha família não é muito de remédios caseiros, Eu sei. sabe? Mas só meu neto que teve uma gripe muito forte, aí eu fiz um lambedor para ele, lambedorzinho mesmo, que a gente está acostumado a fazer, com Sim. poucas ervas, e ele ficou bom, e a mãe dele me agradeceu. E disse que queria a receita Olha aí. Pelo para menos fazer. uma já teve a Mas gratidão, pelo né? menos uma é. Porque as outras nunca procuram, né? É verdade. Às vezes eu digo assim, a menina, ai, meu filho tá tossindo tanto, que mulher tem tanto remédio bom, com plantas medicinais. Ela, ai, eu não tenho fé, não. Aí, pronto, daí já às vezes tira, né, até desmotiva a gente. Verdade. Não dá nem vontade da gente repassar, né? Por isso que eu nem repasso. Com certeza. No dia que me procuraram, né? É verdade. Pois, Dona Maria dos Prazeres, aqui nós estamos encerrando a nossa entrevista. Foi um prazer muito grande entrevistar a senhora e queremos agradecer, né, pela presença, a colaboração da senhora, o dispor que a senhora teve de vir aqui para nos ouvir. Somos muito gratos. Agradeço em nome de toda a escola. Se a senhora tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Só tenho a agradecer também. Muito obrigado, né? Não sei se foi útil, de utilidade, né? Com certeza. Mas depois, se alguém precisar, né? E quiser me pedir mais explicações, eu darei, Ok. né? Muito obrigado também. Obrigada. Ok. Estamos encerrados. Uhum. E agora o tá aqui? Desliga aí. Corta.